pessoal! Tudo bem, gente? Estamos aqui novamente com vocês, estilo literatura. Aproveite aqui, ó, nesse comecinho, já se inscreva, aperte o sino das notificações e siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Estamos em todas. Compartilhe, faça comentários, dê ideias. Nós prometemos que aos pouquinhos nós vamos acatá-las, não é? E vamos dar um jeito de gravar tudo o que vocês sugerirem pra gente, tá? Inclusive, se vocês quiserem que a gente vá onde vocês estão, conversar, se for numa escola, se for num espaço de divulgação de literatura, a gente também tem e-mail. Né? A gente vai passar para vocês o e-mail embaixo. Exatamente, e aí a produção vai colocar aqui. Se interessarem que a gente vá lá conversar com os colegas, fazer uma roda de conversa, né? A gente vai também, pode ser um bate-papo, comer uma pizza, a gente também topa. Exatamente. Falando de leitura e leitor, e o vídeo de hoje, né? Ele é uma extensão. Nós em alguns vídeos anteriores nós chegamos a citar, falar alguma coisa sobre HQ. Né? Famosa HQ, o gênero que acho que grande parte não tem idade, que grande parte gosta de ler, as histórias em quadrinhos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre HQ, vamos falar um pouquinho sobre a história dela e finalizar falando sobre um grande ícone, né? Que é o Maurício de Souza, que a gente vai trazer um pouco para vocês sobre isso. Eu quero começar falando sobre HQ, que é um gênero textual que basicamente ele é composto pelo quê? Por imagem, ou que nós chamamos de texto não verbal, e por escrita, né? Por texto, que na verdade é o texto verbal, tá? Basicamente ele é composto dessa forma. Elas são estruturadas por meio de retângulos, né? E como são introduzidas falas por meio de balões. Esses balões tanto introduzem tanto fala quanto pensamentos. E ainda nós temos aqui, não aparece aqui em nenhum momento, mas na HQ nós temos também a presença das legendas. As legendas, elas vão apontar o quê? A fala do narrador ou algum fato relevante para a compreensão daquela história, né? Então, falando assim sobre um pouco, bem simples da história das HQs, gente, o surgimento das HQs se deu nos Estados Unidos. A princípio, conhecido como comics, que até hoje nós utilizamos o termo, só que em sua origem, comics eram histórias divertidas, cômicas mesmo, de comics, de comédia, né? Então as HQs, elas envolviam, os enredos tratavam basicamente de coisas divertidas, de sátiras, enfim. E hoje não, hoje, né, nós vemos uma diversidade de assuntos, mas o termo se perpetuou e até hoje nós conhecemos como comics, né? E aí também houve um outro termo utilizado durante um tempo que era o adventure strips, que era o quê? Não pegou esse termo muito, tá? Mas ele introduziu o close-up, que eles chamam que é a imagem, a aproximação da imagem no quadro, como se fossem os filmes de super-heróis, né? Depois vieram os comic books, ou que nós chamamos, né, de gibis, né? Os comic books é o quê? A reunião, né, dessas histórias no formato livro, antigamente com a capa dura e tal, mas aqui hoje nós conhecemos como gibis, né? No Brasil, né, a primeira história genuinamente brasileira foi Pererê, escrito por Ziraldo, o grande Ziraldo, de Menino Maluquinho, né? Que ele trouxe alguns elementos do folclore brasileiro, dentre eles o personagem principal, que era o Saci Pererê. E aí então a nossa história, a nossa paixão com o HQ só foi se estendendo, né? Surgindo novas pessoas. Houve o movimento Walt Disney, personagens como Mickey Mouse, enfim. Também dentro do gênero HQ nós vemos também as HQs que trazem histórias marginais. Nossa, como assim marginais, né? Que trazem temas mais, não digo polêmicos, mas temas que fogem, né? A grande maioria, temas que ninguém quer tratar, mas que há necessidade de serem tratados, né? Como, por exemplo, o feminismo, o homossexualismo, algumas questões sociais. Nós também temos esse tipo de HQ, né? E, dentre tantos representantes, nós temos um grande, ícone, que é o Maurício de Souza. Maurício de Souza, esse paulista, né? Faz parte da APL, da Academia Paulista de Letras.
ele começa trazendo o HQ para a infância, se inspirando na família, nos filhos, nas peraltices que as crianças faziam, na mania que tinha uma filha de comer melancia, no outro aquela idade que você não quer tomar banho. Ele começa falando sobre isso e depois ele vai crescendo para os jovens, né? Então ele começa, naquela época não se tinha aparelho, né? Que eu uso aparelho, não tinha, então a Mônica tinha essa questão de ser dentuça, ela era mais gorduchinha, então tinha o Cascão que não gostava de tomar banho, o Cebolinha que falava com aquela troca do R pelo L inicialmente, que algumas crianças têm numa faixa etária da infância. Ele vai falando sobre isso, essas coisas de criancice e meninice, mas ele não para, ele também fica jovem, então ele usa os personagens dele para falar sobre juventude, como é que eles ficam quando tem 15, 16 anos, como é a vida no ensino médio, que um gosta de skate, ou se apaixona por outro, tudo mais. O Maurício de Souza, ele coloca em história em quadrinhos clássicos, como esse aqui, Romeu e Julieta. Ele tem vários livros do folclore brasileiro, onde a Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê, a Cuca, são os personagens dele, né, os tradicionais, a turminha da Mônica. E ele conta histórias também de vários tipos de assuntos, pautado na história do HQ. Né? Dizem, né, eu li um livro que é assim, no HQ, o tempo é falado através dos textos escritos, as poucas frases. E o espaço é mostrado através das imagens. Então é um texto que você lê, né? Como dizem muito, vai ler um gibi, ler fácil, não lê nem gibi. Não, o HQ, o gibi, né, os comics, eles são textos tão ricos e tão importantes quanto qualquer outro gênero literário. Né? Existia um mito de que era bobagem, não é bobagem. É um texto que tem pouca informação, né, verbal e muita leitura de imagem para você compreender. Abordam temas desde o feminismo, né? Tem essa questão do universo poderoso, do universo dos super-heróis. Sim, dos né? super-heróis. E a gente aqui está falando mais para leitores iniciantes, né? Existe toda uma galera uma ciência, né? Um estudo que lê sobre isso, os personagens, feiras que vestem sobre isso, heróis que são questionáveis. Tem um empoderamento feminino também no HQ, né? Tem um movimento aqui na América Latina, sediado na Argentina, de mulheres que escrevem HQ. Teve um evento acho que na região sul do país, onde as mulheres se reuniam, elas escrevem também. Elas não estão mais na HQ fazendo papel de personagem. Secundários. Elas não são a moça bonita, ela não é a heroína, ela não é um objeto, agora ela escreve também. Eu trouxe para vocês hoje várias dicas de que a HQ está passeando, né, por temas. Tem adaptação literárias, como aqui Machado de Assis, João do Rio e Antônio de Alcântara Machado, contado em HQs. Né? É uma possibilidade também de você ler clássicos. Sim. Você pode ler através da história em quadrinhos. Aqui, Romeu e Julieta, como eu falei, o Maurício de Souza conta a história de William Shakespeare através do desenho, e os personagens são os personagens da Turma da Mônica. Tem até o Policarpo Quaresma, né? Triste fim de Policarpo Quaresma. Tem aqui, ó, pra vocês também, tem em quadrinho, tá? Né? O pessoal quer contar pra gente a história clássica de qualquer jeito. Né? Eles têm vontade que a gente saiba dos clássicos, então eles tentam se aproximar. E aí, gente, eu queria contar pra vocês sobre esse livro aqui. Esse é muito bacana, Turma da Mônica Jovem, O Eterno Despertar. Muito bom. Para adolescente, ele é maravilhoso, porque fala sobre essa questão. Eu vou dormir à noite ou vou jogar videogame? O que é que eu faço? Jogo videogame, converso com meus amigos nas redes sociais ou estudo para a prova de ciências? O que é que eu faço? Né? É uma grande questão. Os conflitos. E o personagem dessa história passa por esse conflito e ele consegue resolvê-lo, né? Mas tem uma questão assim de ficção científica aqui, né? Tem essa questão de viver com a galera, tirar 10 na escola é muito bom, mas também ser o melhor do futebol é maravilhoso. Eu preciso passar a noite toda me comunicando, mas como eu vou acordar às 7 horas da manhã? Sim, como é que eu vou namorar com aquela menina que está afim de mim? Esse texto é muito bom, né? Ele assim, se apropria um pouquinho da questão do mangá, daquela questão preto e branco, mas ele não é um mangá, porque o mangá lê de trás para frente, esse aqui não. Ele vai começar realmente aqui do começo, até despertar. Tem essa questão do videogame, é muito bacana, então ele é um atrativo para o leitor iniciante. Experimente. Se eu fosse vocês, eu começaria a ler, sim, gibi, HQ. Sim, conto. sem preconceito. Então, ó, leiam HQ, é um gênero textual muito importante que vai te abrir para novos textos. Um beijo, inscrevam-se em nosso canal. Fique conosco. Tchau.